botar para gravar primeiro antes de falar. Beleza. Então, eu já coloquei esse material que eu vou compartilhar com vocês na pasta aí do ciclo 1. Então, vai entrar no Teams, vai entrar na equipe de vocês, vai entrar no meu nome, vai ter lá arquivos, ciclo 1. Se você entrar no ciclo 1, você vai ver 2 arquivos novos. É um arquivo de Word e um arquivo de PDF. Eu vou abrir agora o arquivo de Word e vou compartilhar a tela com vocês do que se trata. Só um minutinho. Confere aí se vocês já estão vendo na tela um arquivo, um papel timbrado aí da Celso, um arquivo de Word. Já está aparecendo para vocês? Não, professor. Vou desfazer e fazer de novo. Foi. Foi? Então, beleza. Esse arquivo aqui, o nome já está aí dizendo, é o roteiro do nosso plano de negócio, que é o nosso projeto do ciclo 1. Tá? Até então, vocês estão fazendo tudo de forma individual. Agora começa o projeto em grupo. Tá? Então, lembrando, são os grupos da semana passada, do semestre passado. Quem tem algum problema com o grupo aí, sinaliza. Minha sugestão é que, se você está sem grupo, tá, sinaliza no seu WhatsApp da turma aí, acho que é a melhor forma de você se comunicar com todos. Sinaliza que você está sem grupo, os grupos que estiverem com menor quantitativo de pessoas, que puderem acolher essas pessoas que eventualmente estejam sem grupo, já ajuda bastante. E se você permanecer nessa situação até sexta-feira, vou te pedir para mandar um e-mail para a Ana, me copiando, explicando a sua situação, né? O motivo de você estar sem grupo, qual era o grupo que você tinha feito no período passado, por que agora esse grupo se dissolveu, ou você saiu do grupo e por aí vai. Tá? Porque esse trabalho agora vocês vão se juntar no grupo. E aí, vou diminuir o zoom aqui só para vocês verem que o arquivo ele é pequeno. Ó. Tá? A gente tem uma capa, dá para ver que tem partes em vermelho ali, e 2 páginas, basicamente. Tá? Lógico que o arquivo não vai ficar só com 2 páginas, porque vocês vão ver que vocês vão substituir o que está escrito aqui em vermelho, ele pode crescer um pouquinho, mas ele também não vai ficar com 10 páginas. Vai ficar uma coisa bem pequena. Tá? Então, vamos lá para a primeira página, que é a capa. Você vai substituir as áreas em vermelho. Então, nesse arquivo do plano de negócio, na capa é só aqui, ó, nome e matrícula dos participantes do grupo. Pronto. E a gente já vem direto para a introdução. O que vai ser a introdução do nosso plano de negócio? Tá? O que está em vermelho aí é como se fosse o Felipe falando para vocês o que tem que ser feito de novo. Tá? O Felipe falando de novo o que tem que ser feito. Então, eu vou ler. Aqui vocês vão descrever toda a motivação para a ideia de empresa e ou de empreendimento que o grupo, né, ou equipe, escolheu como objeto desse estudo, do estudo. Assim sendo, vocês falarão brevemente do negócio, das suas características básicas, assim como o mercado no qual ele está inserido. Resumindo, falar rapidamente do motivo da empresa e do mercado. Que empresa? Que empreendimento? Vocês vão, em grupo, lembrar que vocês já fizeram missão, visão, valores, já fizeram uma aula sobre diferencial competitivo e uma aula sobre percepção de valor. Em cima do quê? Em cima de algo que vocês escolheram. Poderia ter sido a sua carreira, poderia ter sido uma empresa que você já tem,
Pode ser também sobre algo que não está relacionado com a educação física. Vamos dar um exemplo aí, se a sua, sei lá, sua mãe ou sua esposa, sei lá, alguém, ou até mesmo você, faz bolo fitness caseiro para vender na sua rua, na sua academia, não tem problema, tá? Mas você já vinha, em teoria, escrevendo aí missão, visão, valores sobre algo. Esse algo, vocês vão em grupo definir qual algo vai ser, qual é o que vocês vão escolher para colocar aqui. Ou seja, se cada um estava falando da sua carreira, e a gente estava pensando que carreira é uma coisa, é uma empresa, vamos pensar como empresa, vocês podem escolher de um de vocês. Ou, a gente vai escolher fazer um novo, diferente de todo mundo do grupo. Não tem problema, pode escolher também. Não tem que estar relacionado com a educação física. O ideal seria ótimo que tivesse relacionado. Por quê? É uma coisa mais prática do dia a dia de vocês já aplicam. Mas eu lembro que tem um aluno aqui que está fazendo só para terminar o curso, que ele já não vai atuar na educação física. Vamos dizer que a ideia dele tenha sido a mais bacana que todo mundo aí do grupo dele optou. Pode ser a ideia dele, não tem problema, tá? Então, na introdução, o nome já está dizendo, vocês vão introduzir o assunto. Então, de forma resumida, vamos falar da motivação que levou vocês a falar desse projeto, tá? Fala um pouquinho desse projeto. Ó, sei lá, na pandemia eu fiquei desempregado e resolvi fazer bolo fitness em casa como uma forma de passatempo. E quando eu comecei a falar para as pessoas, algumas pessoas quiseram experimentar. Assim eu resolvi começar a fazer para fora. Tá aí tua motivação. Empresa. O que é? Então, eu decidi aumentar minha produção e hoje eu faço em torno de bolos artesanais fitness numa demanda semanal. Acabou, falou resumidamente da empresa. E pode falar, e deve, né, falar resumidamente do mercado. Hoje o mercado do empreendedorismo informal ele vem crescendo na pandemia e o bolo fitness, a comida fitness tem uma pegada importante. Rapidinho fala do mercado e ponto. Introduz o assunto. Tranquilo até aí? Introdução, Show. matou? Sim, sim. Show. Aí vem para missão, visão e valores. Acho que eu não preciso mais explicar isso, né? Se vocês escolherem algum tema de algum de vocês, na teoria, isso aqui já está pronto, porque eu fui pedindo aula a aula. E lembra que eu falava? Gente, documenta, escreve. O professor tem que te mostrar? Não, é para vocês. Então, muitos entendem, não tem que me mostrar, como não tem que fazer. Não era isso que eu falava, lembra? Então, se vocês já fizeram e escolheram um desses temas, está pronto. Coloca aqui missão, visão e valores. Professor, estou entrando hoje, não faço ideia do que é missão, visão e valores. Se você voltar à playlist, o chat aqui um pouquinho, você vai ver que tem uma playlist das aulas. Todas as aulas foram gravadas. Se eu não conseguir gravar os 3, né, deu algum problema aqui, não consegui gravar manhã, tarde e noite, pelo menos ou manhã, ou tarde ou noite, está gravado lá. Então tem uma aula falando sobre missão, visão, valores, tá? Coloca aqui. Com relação a valores, vocês têm 2 formas de falar. Uma é bem rasa e em tópicos. Então tá aqui, ó, valores da empresa, exemplo aqui. Pontualidade, honestidade, ética no atendimento. Pum, acabou. Ou um outro modelo de se falar assim é em frase curta. Então tá aqui, ó, se só é bom para a gente se for bom para o cliente. Fanáticos por performance. Gente é tudo para a gente. Então aqui são valores dessa empresa, tá? Que eles descreveram em formato de frases curtas. Aqui não é hora de explicar por que vocês são fanáticos por performance. Tá? Aqui só pontuar quais são os valores da empresa. Lembrando que valores não tem necessariamente a ver com valor de preço. Esses valores institucionais aqui são valores que ditam o que vocês acreditam, como vocês acreditam que vocês vão atuar no mercado, a ética de vocês. Tá? Percepção de valor pode estar relacionado com isso, ou seja, vale a pena eu
investir meu dinheiro, meu tempo nessa empresa, vou comprar o bolo fitness dele. Por quê? Porque eu entendo que um dos valores deles é aqui, ó, simples, sempre. É um bolo simples, do jeito que eu gosto. Então, isso é uma minha percepção de valor. Mas aqui são valores institucionais. O diferencial competitivo que vai aumentar a percepção de valor da sua marca vem na sequência. Você vai colocar aqui, ó, descreva o que faz da sua empresa única no mercado. Pô, Felipe, eu tenho que inventar algo. Lembra que eu falei que não precisa inventar, você pode inovar. Ou, por exemplo, se ninguém na tua rua, ou no teu prédio, ou no teu condomínio faz bolo fitness e você resolve fazer, esse talvez pode ser o teu diferencial competitivo. Eu sou exclusivo aqui, ninguém faz. Eu sou único. Não é nada inovador, não é nada fora, né? Inventou nada, roda nenhuma. Mas você está ali sozinho. Felipe, esse é um bom diferencial competitivo? Depende. Se não aparecer ninguém, ele é ótimo. Mas se aparecer alguém, você vai ter que pensar em algo a mais. Tá? E aí nota que eu coloquei ali diferenciais competitivos para fazer com que vocês exercitem o senso crítico de vocês e a criatividade para colocar mais de um. Tá? Esse é o motivo, ó, continuando a leitura aqui, que leva o cliente a consumir de você e não do seu concorrente. Ou seja, algo que ele vai dizer que isso aqui é o que me fez vir para cá. Isso é um diferencial competitivo. Tá? Aí eu boto aqui só um adendo, lembrando, né, lembre-se que bom atendimento e qualidade técnica não são diferenciais, e sim uma obrigação do prestador. Mas se você tiver inserido no mercado onde nem isso é respeitado, isso pode até virar um diferencial competitivo. Tá? O que não é pode até virar, mas eu gostaria que vocês fossem além de falar de atendimento, assim, a gente presta um bom atendimento e somos qualificados. Não, vai além disso. Então, já que se você quer escolher isso, vende para mim o que é um bom atendimento de vocês. Vende o peixe. A ideia de um plano de negócio é que você entregue isso na mão de um investidor, ele leia e fala assim, porra, tá vendo? Dá para eu colocar meu dinheiro aqui. Dá para eu entrar com sócio investidor. Tá? Então, aqui é o momento de você explorar um pouco mais o que a sua empresa faz. Aqui você pode ter mais detalhe. Aqui você pode ir nos pormenores. Antes, não. É só introdução e pontuação. Missão, visão e valores pontuais. Diferencial competitivo, você pode explorar e detalhar de fato o que você faz. Tranquilo aqui? Show. Tranquilo. Tranquilo. Show. Agora começa a parte mais de inteligência de negócio. É começar a fazer análise do mercado. Essa análise do mercado, inclusive, aqui você já tem uma boa clareza se o teu produto, se o teu empreendimento, se aquilo que você vai colocar energia é uma boa ideia ou não. Por quê? É o momento de analisar todas as nuances do mercado em que você pretende atuar. Fazendo um olhar da macro e da microeconomia no mercado onde sua empresa, seu empreendimento está situado. O que é macro e microeconomia? E aqui eu puxo a orelha da gente, da área de educação física. A gente tem uma tendência a supervalorizar o estudo técnico. Ele é importante, ele tem que acontecer, mas o professor de educação física ele precisa se ligar em economia, se ligar em geopolítica. O professor deu política, mas você tem que pelo menos entender o que é o efeito de um político específico à frente de um país. O que isso causa na economia do país? O que a política internacional está causando na gente? O que o dólar a 6 reais quase impacta no teu serviço, no teu negócio? Felipe, eu sou uma boleira, eu faço bolo, não tem nada a ver. Tem o trigo que você usa, boa parte dele é importado. Se o dólar aumenta, esse trigo vai ficar mais caro no mercado. Se esse trigo ficar mais caro no mercado, como é que você faz para não repassar isso para o teu cliente se o teu diferencial competitivo, por exemplo, for o preço? Que detalhe besta, a gente tem uma política que está aumentando o dólar cada vez mais. Que detalhe bobo,
que a maioria dos empreendedores, né, do ramo de trigo, aí, por exemplo, no Brasil, padeiro, não se liga muito. E é por isso que o Brasil tem tantas empresas fechando, né? Porque, além da gente estar numa crise financeira, enfim, tudo isso que a gente sabe, o empreendedorismo no Brasil ele é muito focado no empreendedorismo de necessidade, não de oportunidade. Então, quando você empreende por uma necessidade de sobrevivência, cara, você esquece de fazer o dever de casa. E aqui é o dever de casa. Dá uma olhada na macroeconomia. Situa o que significa, né, estar no Brasil, o que significa para a tua empresa, para o teu empreendimento. Depois você vai para a microeconomia, e você pode afunilar para a sua rua, para o seu bairro, para a sua academia. Qual é o movimento que está gerando ali? Eu vou colocar um serviço de personal trainer numa academia onde não tem nenhum personal. Vai analisar. Por que será que não tem nenhum personal? Aí você está analisando a sua microeconomia. O público não valoriza, o preço aplicado ali não vale a pena, realmente não tem ninguém, então você vai ser um desbravador. Aí você vai no detalhe da microeconomia. Tá? É importante que você se atente aos detalhes desse mercado. Então, você está vendo que aqui você vai fazer um estudo de mercado? Nessa análise aqui, isso normalmente deveria ser feito sempre de forma prévia, um estudo mais robusto, antes de você botar dinheiro, tempo, energia, e de forma crônica, mas um pouco menos aprofundado no seu dia a dia. Tá, o que significa o poder de compra do brasileiro cair no mercado de prestação de serviço de personal trainer, que é supérfluo? Significa que mais pessoas vão tender a contratar ou menos? O que significa a Bolsa de Valores cair ano que vem, que a gente já sabe que vai cair com a reeleição? O que significa termos índice recorde de desempregado no país? Isso é legal de você entender, tá? Saber onde você vai se meter. E dentro da análise de mercado, vem as palavrinhas-chave que a gente até já conversou na semana passada. Então, quem está aqui me ouvindo e achando que eu estou falando em outra língua, tá? Volta nas aulas. E essa agora aqui, essas últimas coisas que eu vou falar, foram especificamente semana passada. Vamos fazer benchmarking. O que é benchmarking? É hora de analisar os seus concorrentes, diretos e indiretos. O que seria analisar um concorrente direto e indireto? Você vai nomear aqui quem são seus concorrentes diretos, dizer o que ele faz. Pode, inclusive, colocar o diferencial competitivo dele. E os indiretos, a mesma coisa. Agora, o que é, ou qual é a diferença de um concorrente direto para o indireto? Quem pode me ajudar aí? Para você se movimentar um pouquinho desse lado aí hoje. Diferença de um concorrente direto para o indireto. E até um exemplo aí, se alguém já puder dar um exemplo. Talvez a Smart Fit e a Bodytech seriam um concorrente indireto? Indireto? Sim. Ou direto? Acho que indireto porque ele tem propostas diferentes. Apesar de ser tudo uma academia, são propostas dentro da academia completamente diferentes. Tá, eu entendi. Beleza. Mais chute. Alguém? Não tem problema não. Vou usar o teu exemplo também. Mais alguém quer ajudar? Eu não sei nem quem falou porque sumiu aqui. Seria a variação dentro de uma mesma atividade. Aí eu exemplificando a musculação em si e o crossfit, por exemplo. Né? Tem gente que opta só musculação. Já tem gente que, não, eu gosto do crossfit. Então, são áreas parecidas, porém atividades diferentes. Seria um tipo de concorrente indireto. Não seria a mesma, porém, assemelha, seria alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Tá. É um tipo de atividade. Entendi. Acho que eu te interrompi, Alan. Pronto, tá me escutando? Pô. Então, assim, em vez de abrir outra academia, né, seria uma atividade que, de repente, tiraria o seu cliente pelo fato de ser uma atividade parecida, porém não igual. Só parecida. Aí, esse é o meu pensamento do cliente indireto, né? Concorrente indireto. Beleza.
Se a gente for fazer uma análise bem técnica, o concorrente direto ele é do mesmo segmento que você. Então, nesses dois casos aí, a gente pode considerar concorrente direto, tá? Mas faz sentido o que vocês falaram, porque o concorrente indireto é algo que ele te substitua ou deixe de fazer com você para fazer algo diferente. Quando a gente fala em musculação e crossfit, a gente classifica como concorrente direto. É o mesmo segmento de serviço de saúde fitness, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem fácil. Quando eu tenho alguém aí tem filho, né, deve ter filho, imagina que seu filho faça escolinha de natação e inglês. E aí a grana apertou. Você só tem condição de deixar em um ou em outro. Tá? Qual a escolha que vocês fariam? Escolinha de natação ou inglês? Curso de inglês? Curso de inglês. Curso de inglês? Por quê? Então, se fosse para o meu filho, Uhum. porque curso de inglês ele ia estudar e tudo mais, procurando estudos, sim. E atividade eu posso levar ele para um parque, fazer gratuitamente. Nossa, você saiu bem dessa, hein? Você saiu bem. Eu ia te botar na fogueira rapidinho. Tu saiu bem. Quem mais concorda com o Luiz? Discorda do Luiz? Concordo. Agora que eu falei que ele saiu bem, vai todo mundo concordar. Beleza, ó. Não, eu acho o contrário. Toca aí. Fala aí, Alan. Não, eu já vejo por outro ponto. A natação, por exemplo, desenvolvimento ali dependendo da idade da criança, o ganho é muito grande, ainda mais na área de raciocínio, lógica. A natação também ajuda nisso, né? Na atenção, na disciplina. E o inglês você pode, né? Hoje em dia, o mundo globalizado, você pode ir inserindo devagarzinho depois, né? Enfim, eu optaria pela natação. Show. Beleza. Então, vou usar duas opções aí diferentes, né? Duas percepções diferentes. O Luiz se deu bem porque tem uns que falam assim, eu vou tirar da natação, botar no inglês, porque o inglês é importante para o mercado, né? Para o futuro dele. E aí eu sempre contraponho com o que o Alan falou, mas, peraí. Então, é um professor de educação física boicotando o próprio mercado, dizendo que, cara, é menos importante uma coisa que a outra. E a gente vende isso. A importância do desenvolvimento da criança, por exemplo, passa por desenvolvimento cognitivo, passa por ser fisicamente ativo, fazer exercício, coisas lúdicas e por aí vai. Né? É uma brincadeira, óbvio, né? A gente está falando de uma situação hipotética, mas é para a gente ver que, às vezes, se você é o dono da escolinha de natação, o seu concorrente pode ser indireto, pode ser crise financeira e curso de inglês, e curso de informática, por exemplo. O Luiz saiu bem porque ele falou, não, eu pego e boto eu faço atividade física com ele no fim de semana. Então, ele se salvou. E o Alan, a mesma coisa. Se ele escolhe, não, eu tiro do inglês e deixo na educação física. Tá, mas aí como ele aprende? O Alan poderia simplesmente falar assim, não, tem curso de inglês gratuito no YouTube. E tem. É só colocar lá para assistir. Né? Tem na própria grade curricular o inglês na escola que já dá alguma base para depois. Isso. Apesar de eu concordar com. Acho que foi o Luiz que falou, também é uma possibilidade, é uma saída. Sim. E o que difere de um e do outro? Percepção de valor. Cada um vai perceber diferente o valor. Então, isso vai estar lá no diferencial competitivo também. O que eu posso fazer para que a pessoa perceba que é mais valioso para mim deixar, né, o filho dele comigo e não no outro concorrente indireto, por exemplo. Então, concorrente direto troquei a escolinha de natação por outra, que abriu aqui no bairro, ou perto do trabalho do pai, ou perto da escola do filho, se é aquela criança que estuda longe, que você vai buscar, né? Ou, sei lá, tirei da natação, botei no futebol agora, para ele experimentar outra coisa. Concorrente direto. Concorrente indireto. Indireto agora.
O trânsito. Olha, eu trazia ele aqui, mas agora o trânsito está apertando, eu não consigo chegar na hora. Concorrente indireto. Outro concorrente indireto. Sei lá, a própria escola aumentou o período de aula, virou integral, sei lá. Para o adulto, hoje o Flamengo, esse jogo aí, é meu concorrente indireto. A proposta de hoje era eu falar, resumir aqui em 1h30 e vocês já terem 1h30 para finalizar o projeto. Em 1h30, se vocês já estavam andando com ele, conforme eu fui pedindo ao longo dos dias de aula, em 1h30 vocês matam isso aqui, um grupo. Um grupo é mais difícil, mas mata, né? O meu concorrente indireto vai ter galera que não vai trabalhar porque não vai querer trabalhar com um grupo porque tem o jogo. Licença, professor, uma dúvida. Pode falar. Tipo, um exemplo. Aquele Lapatin, ele dá aula online e tal, ele é um concorrente direto ou indireto das academias? Com base em que eu falei, o que você acha? Eu acho que ele é indireto. Indireto? Por quê? Porque ele atende um outro público também. Mas ele não é do mesmo segmento? Mesmo produto, o mesmo serviço. Então, quando é o mesmo segmento, então eu paro de fazer exercício na academia e passo a fazer online, a gente considera como direto, independente se ele está do teu lado ou não. Tá, valeu. Tá? Isso é importante, tá? Isso aí não é, você não vai ir para o céu, para o inferno, se você confundir um concorrente direto com um indireto, não, tá? Mas importante é você ter um raciocínio de talvez o seu concorrente ele não seja tão lógico. Não é aquilo que parece que é o pior concorrente, tá? O teu concorrente indireto pode ser a crença, por exemplo, dos pais que ginástica olímpica faz a criança ficar pequena. Isso pode ser o teu concorrente indireto. Você concorre com a crença de uma população que acha que ginástica olímpica deixa a criança pequena. Tá? Então você tem que estar atento a isso. Professor, só para avisar que o meu grupo está fazendo parte prática do TCC. Prática? Por isso alguns integrantes não estão na sala. Beleza. Então, beleza. Benchmarking. Tá? Você vai analisar os concorrentes diretos e indiretos. E uma coisa legal, que seria um a mais aí, é você analisar suas referências. Ver quem você se espelha e coloca aqui, quais são as boas práticas dele. Referências. Sei lá, Academia Bolhão, nem sei se existe mais a Bolhão, era Bolhão que tinha antigamente. Academia de Natação Bolhão. Por quê? Porque eles são super tradicionais, já tem, a família inteira treina lá, foi o pai, o filho, agora o neto, enfim. Pode colocar aqui também. A sua referência pode ou não ser um concorrente seu, tá? Não necessariamente ele precisa ser, mas você pode colocar aqui também. Depois, Target Group e Prospect. A gente ficou um tempinho nisso na semana passada, né? Falando sobre isso. Então, qual a importância da gente pensar nisso? Lembra, Target é o público-alvo, quem você quer, é o público que você vai direcionar o seu esforço de venda. Ele é um conjunto de prospects. Né? Então, o prospect vai se juntando e vira um público-alvo bem mais quente, bem mais específico. E por que é o prospect, Felipe? Eu não estou entendendo o que você está falando. É a aula passada, é só entrar na playlist e assistir a aula passada. E eu sei quantas pessoas estão assistindo, que na playlist eu consigo ver o número de acesso e a quantidade de pessoas, né, a quantidade de tempo que a pessoa assistiu. Então, tem gente que não veio à aula, embora a gente tenha combinado lá no início, pílula azul e vermelha, lembra disso? E não está assistindo as playlists lá, as aulas da playlist. Então, tem um gap aí nessa parada. Qual a importância da gente identificar o prospect aqui? O que é o prospect? Dentro daquele público-alvo existe um perfil praticamente perfeito. Então você vai descrever, né, quais são as ambições dessas pessoas, o desejo dela, os gostos, características físicas, o que ela quer, como que ela é, qual a idade. Você vai colocar tudo isso. Para quê, Felipe? Porque numa fase 2, a fase de venda, de comunicação, quanto mais dados assim você puder inferir,
mais eficiente é a sua comunicação e a sua persuasão de venda. Nesse momento do projeto, você não vai falar nada de venda, de marketing, mas você precisa desenhar isso no início. E agora é o momento. Ontem, foi ontem, o Dudu Neto, que é o diretor técnico da Bodytech, ele deu uma matéria dele no Globo, ele compartilhando lá para os clientes do Globo, ou seja, para público leigo, não era uma matéria falando para professores de educação física. Ele colocou lá 7 dicas para você encontrar um bom personal trainer, um bom professor. Primeira dica, obviamente, era verificar se ele está registrado no conselho. Então, eu vou até ignorar essa dica como a primeira, mas é assim, é a base. Vou naquele médico, mas ele não é formado em medicina, então loucura essa. Mas a educação física ainda tem isso. Vou treinar com fulano, mas ele já é professor? Não, ele é estagiário do primeiro período. Não sabe nem anatomia, mas ele está lá. Tá? Então, beleza. A primeira dica dele era essa. A segunda era, ele falava para o cliente, né, que ia procurar a gente. Procure um professor com empatia, ou tenha empatia com o profissional. Perfeito. Daí eu peguei essa dica dele, postei nos meus stories. Como que eu posso inverter? Como que eu, profissional, faço a pessoa me procurar? Eu gero essa empatia nela. Eu dei dois caminhos. Se posicionar estrategicamente, do ponto de vista de marketing, então é técnica, e passa por conhecer o seu público ali, desenhar o seu público. Se você desenha o seu prospect, você vai falar exatamente o que bate no ouvido dele, o que dói no coração dele. Você faz ele aspirar aquilo que você vende. Isso gera empatia. Professor, Oi. uma dúvida sobre o prospect. O meu grupo, a ideia do negócio é uma instituição para trabalhar com crianças com necessidades especiais no esporte, no judô e tudo mais. Principalmente crianças com deficiência visual. Uhum. O prospect que a gente precisa criar, porque assim, nosso cliente é o pai desses alunos. Uhum. O nosso prospect seria a idealização do que esse responsável, do que esse pai procura, ou seria baseado nos nossos alunos? Qual a idade dos alunos? Qual a idade dos alunos, Jefferson? Jefferson? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Jefferson, eu estou te perguntando aqui qual a idade, você não está conseguindo abrir o microfone aí. Se o decisor de compra é o pai, eu desenharia os pais, a família que possua crianças com deficiência visual, blá, 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 que querem que seus filhos tenham mais autonomia, blá, blá, blá. Esse é o prospect. O decisor de compra, tá? Isso. Tá. Então você vai me dizer depois quem assim, Felipe, quando eu recebo aqui, aí a tua experiência conta. O pai que vem e fala assim, eu queria que o meu filho fizesse isso por causa disso. Tu já tem um perfil mais ou menos mapeado aí. Agora você vai esmiuçar ele, tá? Felipe, posso ter mais de um prospect? Normalmente você vai ter mais de um prospect. Normalmente. Lembra do desenho da aula passada que representava o público-alvo, tá? Era um Boa desenho... noite, Felipe. Boa noite. Era um desenho, né? Um retângulo, o slide todo, com várias pessoas e no meio um grupinho de pessoas coloridas. Várias pessoas diferentes. É comum você ter mais de um prospect, tá? Mais de um. Mas aqui no trabalho você pode botar um só. Pega um generalista e coloca um só. Mas, por exemplo, eu tenho prospect professor de educação física, eu tenho prospect professor não de educação física. Ou seja, um professor... Por exemplo, quando eu vendo desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, através do coaching, da análise de perfil, né, da mentoria de empreendedorismo, de negócio digital, um professor de educação física recebe isso de uma forma. Por quê? Eu sou professor de educação física, eu já tenho uma empresa disso, eu não vivo exclusivamente de sala de aula, eu ganho já dinheiro com essa outra área.
Ponto. Um professor, por exemplo, da escola de história, sei lá, geografia, matemática, ele olha para mim e um professor de educação física falando. Ainda tem isso. Ainda sofro isso. Fala de coach, essa baboseira aí. Não, professor de educação física, tá? Então, eu tenho desenhado esse prospect. Por quê? Quando eu falo com ele, é numa outra intensidade, é num outro volume, é numa outra argumentação, tá? Mas se eu fosse fazer nesse trabalho aqui, eu ia escolher um para colocar aqui, tá? Depois do prospect, foi aí, pessoal, as 3 partes da análise do mercado. Sim, sim, professor. Beleza. Feedback é importante. A gente vai para a parte final. Falar do market share. O que é o market share? Lembra? Fiz a análise da Bodytech com Smart Fit, a Bodytech querendo ganhar terreno, por aí vai. Você vai fazer uma análise, e aqui é bem básica mesmo, do seu share, da sua participação no mercado. Se você já está fazendo de um projeto que existe, fica bem fácil de você ver, né? Eu vou falar da minha carreira, eu sou um personal, eu estou numa academia, tem mais 8 personagens, cada um aqui tem 5 alunos, eu tenho 2. Você provavelmente é o menor do mercado e, sabendo isso, você vai analisar o porquê que você é o menor do mercado, né? O motivo disso está acontecendo. Ou o contrário, o maior também, né? Se a empresa não existe, tá? Opa, vou botar um negócio no chat aqui. Vanessa, você colocou existe aqui no chat, mas eu não pesquei a hora que você falou, então depois se você quiser escrever, tá? Felipe, é só porque você tinha falado do bolhão, aí eu falei que existe. Ah, tá. Existe essa academia. É antiga, não é? É antiga, referência de natação, ela ainda existe. Ela é onde? Ela é no Engenho de Dentro, em frente à estação do Engenho de Dentro. Porque eu lembro quando eu era criança, eu morava em Teresópolis, a gente ia competir nas competições de natação, sempre ficava com medo da galera do bolhão, porque a gente perdia para a galera do bolhão. Mas eles ainda têm a natação forte ainda. Tem um rapaz aqui, o Pedro, que faz estágio lá na natação. É que eu acho que ele não deve estar na aula agora. Mas legal, ele faz estágio lá. Bom saber. Tenho péssimas recordações da infância. Então, Valeu, beleza. Então, se a tua empresa não existe, você olha para o market share e fala assim, Felipe, olha, minha empresa não existe, meu market share é 0. Tá, e com quem você quer brigar? Com quem você quer, em que espaço você quer ocupar? Se você sabe como é que é o espaço do mercado, como é que ele está dividido, você sabe que, por exemplo, eu não vou brigar com a Bodytech de cara. Eu vou entrar aqui brigando com uma academia de bar, então minhas metas, meus objetivos vão estar dentro desse tamanho de mercado que eu posso ocupar. Hoje, por exemplo, na minha agência, se eu pegar uma conta muito grande, crescer o olho e pegar uma conta muito grande para eu me equiparar com umas agências de marketing muito famosas, eu não vou dar conta, eu vou queimar meu filme. Então, eu nem fico prospectando naquele tanque ali. Também não é um objetivo meu, mas eu sei que para eu chegar ali eu vou precisar fazer tal coisa. Não é um caminho que me interessa, eu estou indo por um outro caminho. Então, por quê? Porque eu sei onde eu me posiciono através do meu market share. Se a empresa existe, ótimo. Se ela não existe, ótimo também, que você consegue saber onde você se posiciona. E por último, não menos importante, se para fazer essa análise de mercado, analisar o market share, analisar os concorrentes, fazer benchmarking, você usou ou algum site, ou um artigo, ou livro, ou um trecho de aula, ou um vídeo do YouTube, você tem que referenciar, igual ao TCC. Se tem alguma afirmação do seu trabalho que não é autoral sua, ela precisa dizer de onde vem, para você não se apropriar da fala de outra pessoa. Não, Felipe, a gente vai escrever tudo aqui da nossa cabeça. Tá bom, não vai ter referência. Mas acho improvável você fazer análise de mercado sem pesquisar nada, um site do Sebrae da vida, alguma coisa do tipo. Pelo menos você colocar alguns dados do mercado que você está inserido. Tá? Não sei que você já esteja muito safo nisso. O que não é comum
Não menosprezando ninguém, porque o mercado muda o tempo todo. Então, ficar atento às pesquisas são importantes. Então, você coloca nas referências aqui. E aí, ó, o documento já está formatado, já está no papel timbrado. É só você alterar o que está de vermelho aqui, substitui o que vocês vão escrever. O documento original ele tem 3 páginas, capa e 2 páginas aqui com o corpo do trabalho. Ele provavelmente vai ficar com um pouquinho maior, porque você vai escrever um pouco mais dentro de cada área dessa daqui. Então, ele vai ganhar um tamanho, mas ele não vai ficar gigante. É um plano de negócio básico, e esse é o início do plano de negócio. Tá? Dúvidas com relação ao nosso plano de negócio aqui, nosso projeto, modelo, né, do projeto? Não, professor, mas a gente envia para onde? Calma, esse é o segundo arquivo que eu vou abrir aqui. Então, só com relação ao projeto aqui, dúvida? Nenhuma. Não, tranquilo. Tranquilo, pessoal? Se ninguém tem dúvida, eu vou avançar, hein? Então, beleza. Esse documento já está no Teams. Já está ali, entra na sua equipe, professor Felipe, arquivos, ciclo 1. Está lá dentro. E agora eu vou abrir um segundo documento que chama protocolo de entrega. Ou seja, como que eu vou entregar passo a passo para eu entregar o meu projeto. Deixa eu compartilhar a tela. Me fala aí se vocês já estão vendo um PDF na tela. Não. Ele não está reconhecendo meu PDF. Ué. Eu vou ter que compartilhar a tela toda e não só o documento, que ele não está reconhecendo. O que vocês estão vendo aí agora, pessoal? Você gigante e a tela pequena. Caraca, o Teams está fazendo... Dá para ver, mas tá um pouco pequeno. Então vou mudar. Caraca, olha que maluquice que ele fez agora que eu tô vendo. Isso. Não, não é isso não. Vamos lá. Aham. Foi, agora foi. Beleza. Ele não está reconhecendo aqui a janela. Bom, vocês estão vendo aí o documento, né? O protocolo de entrega do projeto. Confere? Sim. Então, beleza. Vamos lá. 7 tópicos aqui, ó, 7 itens, tá? Tipo do projeto, já acabei de explicar. Plano de negócio adaptado foi o que a gente acabou de ver. Tipo de documento. Vocês já receberam o documento em Word, né? Foi o que eu acabei de apresentar. Vocês podem simplesmente editar esse documento e me mandar. Ou
Depois de pronto, salva ele em PDF. Minha sugestão, PDF. Por quê? Sempre existe o aluno que consegue fazer uma coisa que o Word... Para ele, o Word nunca... para ele, o Word funciona da maneira que não funciona para ninguém no mundo. Sempre tem alguém que fala assim, Felipe, eu mandei, mas o Word deletou esse pedaço aqui do meu trabalho. Eu mandei tudo, estava completo, mas não foi. Eu mandei aqui no e-mail, e aí, né, e sempre aparece completo, tipo, semanas depois, né? Então, para evitar esse problema do Word comer coisa do seu título, do seu trabalho, manda ele em PDF, tá? Ah, Felipe, eu não tenho computador, eu só tenho celular e eu edito tudo pelo celular e todo mundo do meu grupo só edita pelo celular. Cara, eu lembro que no início da pandemia eu tentei, para me colocar no lugar dos alunos, trabalhar pelo celular. É tenso, eu sei. Editar um Word no celular é horrível. Então, minha sugestão, faz o trabalho todo no Word no celular e manda para alguém da turma que você confie, só para ela formatar para você. Por que manda para alguém que você confie? Tá? Teve períodos aí também, tiveram períodos, que alguém fez isso e quem recebeu o arquivo para formatar não fez o dele e copiou. Copiou, só trocou a capa. E aí, quando eu recebo projetos idênticos, eu boto os dois grupos para conversar. E aí o cara, mandei para fulano de tal, para ele formatar para mim. O fulano de tal foi lá e plagiou. Então, cuidado, tá? Porque aí é 0 para quem plagiou e, dependendo da situação, é 0 para quem deu mole no plágio. Então, fique esperto nisso aí, tá? Outro cenário que pode acontecer. Tá tudo pronto? Vai para a faculdade no dia da aula, entra no computador e formata no computador do laboratório da faculdade. Simples assim, tá? Dá para ser feito isso. Então, minha sugestão, PDF. Formato do trabalho, em grupo, já falei disso lá no início. O grupo vai decidir qual a ideia que vai permanecer e o grupo vai trabalhar em cima dessa ideia, tá? Não vai ser aceito o trabalho individual, você precisa estar num grupo. Aquela questão de 2 ou 3, né, foi conversado lá com a Ana, enfim, então procure um grupo se você está sem grupo. 4, data da entrega, 6/10/2021, vulgo semana que vem. Tá? Felipe, posso te enviar hoje ainda? Eu não vou ver jogo do Flamengo, não, vou terminar aqui e já te mando. Não. É um projeto da aula, é como se fosse uma prova, você tem que estar na aula, tem que estar presente. Beleza? Então, a data da entrega é 6/10/2021. Por onde? Por e-mail. Copia meu e-mail ali, ó, professor Felipe, prof.felipe.medeiros@celsonline.com.br. Copia o que está aqui. Por quê? Uma galera manda para Felipe. Não vai chegar nunca. Meu nome não é Felipe, é Felipe. Então, copia esse e-mail. Você vai botar lá, enviar para, copia esse e-mail aqui e coloca lá. E aí vai ter do ladinho assim, 26, CC, que significa com cópia. Você vai colocar com cópia para todo mundo do teu grupo. Então, vamos dizer que, sei lá, o Jefferson é o responsável do grupo dele enviar o e-mail, tá? No dia 6/10. Ele vai mandar esse e-mail para mim e vai botar com cópia para todo mundo do grupo. Por quê? Na hora que eu corrigir, eu devolvo o e-mail respondendo para todos. Então, todo mundo vai saber de tudo, da nota, de tudo, tá? Então, coloca com cópia. Sugestão: usem o e-mail institucional, o e-mail que a Celso criou para você. Você já recebeu um e-mail bonitinho lá com seu nome e sobrenome. Não manda fadinhadomer@hotmail.com, boladãodataquara@gmail.com. Isso não é um e-mail de brincadeira, não é um e-mail que você coloca para receber coisa. Mas quando eu fui fazer meu e-mail do Hotmail já tinha um monte, então eu botei, vou usar o teu, tá, Vanessa? Não sei se é isso, né? Vanessa12341982.moreira. Cara, olha a confusão. Você já tem um e-mail institucional, usa ele.
vanessa.moreira@celsonline.com.br, tá bom? É obrigatório? Não, é uma sugestão. Porque na hora que eu estou procurando e-mail, eu não procuro fadinha do Meyer123@hotmail, eu procuro o nome da pessoa, tá? Então, bota esse e-mail institucional de preferência, fica uma coisa mais séria, tá bom? Então, coloca lá para mim com cópia para essa galera. Observação importante. Não será aceito trabalho enviado antes ou depois da data específica e nem fora do horário da sua aula. Então, esse e-mail tem que ser enviado no dia 6/10, entre 19 e 22 horas. É um movimento de aula, é como se fosse uma aula, tá? Você vai mandar um e-mail para mim dentro desse horário, vai entrar aqui no Teams, eu vou estar com a sala aberta. Felipe, mandei o e-mail aí, confere. Aí eu vou abrir o e-mail, ó, recebi, eu abro o e-mail, vejo se tem um anexo ali, ó, tá tudo certo, liberado. Aí você já pode ir embora, tá? Você já pode ir embora. E aí depois eu vou corrigir e devolver a nota. É entendido? Título do e-mail. Projeto do ciclo 1, mais o nome do grupo. Então, se tem um grupo aí chamado, sei lá, Flexibilidade, é um livro que está aqui na minha frente. Então, projeto do ciclo 1, grupo Flexibilidade. Eu já vou saber do que se trata, tá? Se você tiver perdido, minha nota não entrou, qual é o grupo? Eu vou pesquisar pelo grupo, eu vou ver o trabalho dentro daquele horário ali. Zero confusão, né? Até aí. Até de boa, né? Sim. Positivo. Quesitos avaliados. Originalidade da ideia. Você não precisa inventar a roda, mas não fazer uma coisa burocrática mais do mesmo conta. Óbvio que conta, tá? Eu vou inventar a Smart Fit /2 e vai usar tudo da Smart Fit. Não. Tá, vamos ser um pouquinho mais originais. Não precisa ser uma ideia revolucionária. Basta que também não seja uma cópia do que já existe, tá? Altera, adapta para a tua realidade, por aí vai. 2, aplicabilidade da ideia. Tem que ser uma coisa também que a gente olha, é possível executar. Se só já não for uma viagem na maionese, um delírio alcoolizado, já tá bom, tá? Mas de preferência que seja algo que você consiga olhar e falar assim, pô, dá para fazer isso, tá? Dá para executar isso aqui, não é impossível. 3, clareza na apresentação da ideia. Né? Outro ponto. Ou seja, vou ler o seu trabalho, eu tenho que conseguir entender o que eu estou lendo ali. Tem que ter uma coisa com lógica, tá? Depois, participação de todos do grupo. Lá na primeira aula eu já criei uma régua lá, né? Já botei o sarrafo numa altura que eu falei, se você não está disposto a me entregar, se você não está disposto a participar, você tem uma opção. E eu não me lembro de ninguém ter escolhido essa opção. Eu me lembro da galera falando, não, é pílula azul, vamos, professor, a gente quer sair da zona de conforto, quer trabalhar. Ótimo. Mas, se você sentir que tem alguém no teu grupo de migué, né, se o teu grupo perceber que tem alguém ou algumas pessoas dando migué, ou seja, você pediu para a pessoa fazer, cada um tem sua responsabilidade, se a pessoa não está entregando, você pressionou ela, você conversou com ela, você ofereceu ajuda e não funcionou, você tem a opção de, no corpo do e-mail, aí não é dentro do arquivo, tá? No corpo do e-mail colocar, fulano de tal responsável por essa parte, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal fez aquilo. Na hora que eu estiver lendo o trabalho, se tiver alguma coisa que o fulano de tal, que era responsável, deixou em branco, a avaliação dele vai ser diferente. Se o fulano de tal fez de qualquer jeito, tá, e você não teve tempo de passar por cima disso, meter a mão e fazer por ele, né, fica tranquilo, porque a tua parte eu vou avaliar de uma forma, a parte do fulano de tal vai ser avaliada de outra. É óbvio que o produto final fica comprometido, mas você não compromete todo o mérito de quem se esforçou. Lembra que trabalhar em equipe não é você ficar na aba dos outros e nem sugando sangue de ninguém. Uma coisa é, Felipe, somos uma equipe aqui de 5. Uma das pessoas, teve um problema sério aí, cara, a equipe
sustentou aqui, pegou o que ele tinha que fazer e fez e vamos embora. Você não precisa nem escrever no corpo do e-mail quem fez o que, não. Não precisa, tá? Isso também faz parte da equipe. Quando a pessoa merece, né? Equipe é isso. Agora, se você tem um encostado na equipe e isso está incomodando o grupo e esse feedback foi dado para ele e ele não resolveu, tá? Então o grupo tem o direito também de colocar. Isso aqui foi feito assim, assim, assim. Isso aqui não foi feito porque fulano de tal perdeu o prazo, não fez e não era justificável para a gente. Agora, se eu não souber disso, tá? A avaliação ela é igual para todo mundo. Então, se ficou ruim o teu trabalho, beleza, bate no peito e vai todo mundo abraçar o problema, tá? Então, fica a critério do grupo de escrever quem fez o que no e-mail ou não. Depois, quais são as fontes de pesquisa que você usou, né? Aqui, se você já não plagiou, já vai ser excelente. Mas, onde você pesquisou? Pesquisei no Flogão. Pesquisei no site, sei lá, de uma revista científica, no site do Sebrae. É diferente, né? Ainda mais hoje que a gente vive de fake news. Então, fica atento a isso. E, por último, a formatação do documento, né? Para evitar aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que cada parágrafo é uma fonte diferente, um tamanho diferente, formatado diferente, ou seja, eu não quero receber o Frankenstein, eu já estou entregando para você o arquivo formatado. É só você não cagar ele. Deixa ele bonitinho do jeito que ele está, porque isso faz parte de um padrão de um trabalho acadêmico e é importante a gente manter certos padrões, não só por um capricho, não. Facilita a leitura, facilita o entendimento de quem está vendo. Então tem um porquê, tá, de ter um padrão. Dúvidas no protocolo de entrega? Não, tranquilo. Tá claro tudo? Tranquilo também. Detalhado? Acho que mais detalhado que isso eu não consigo fazer. Então, regra do jogo, clara para todo mundo. Felipe, uma semana vai por mim, uma semana é tempo de fazer 10 trabalhos desses. Mas eu estou com um monte de outros trabalhos, por isso que eu só estou te pedindo um. Porque dá tempo de fazer 10. Tá? Então, estou te pedindo um. Vocês agora têm 1h30 de aula, que é para fazer o trabalho. Aproveita essa 1h30. Eu vou fechar a aula aqui, mas o meu chat do Teams está aberto, vai ficar aberto. É só me chamar no chat, que eu vou conversando com vocês aqui, explicando para vocês se tiverem alguma dúvida, para aqueles que já estejam fazendo o trabalho. Então, em 1h30, vocês matam esse trabalho, sim. Então, o que eu estou fazendo com isso? Que aquela desculpa que vai aparecer na semana que vem, Felipe, não deu tempo. Dá para te entregar 10h01 da noite? Não dá. Por quê? Porque já tem o tempo aqui. Tempo de sala de aula disponível para... Né, o momento de autonomia, está aqui o momento de autonomia para o grupo já matar o trabalho. Matou o trabalho hoje? Não precisa nem mandar, porque eu não vou aceitar, lembra? Você tem uma semana de folga. Para na semana seguinte só mandar o trabalho, conferir se o e-mail chegou e melzinho na chupeta. Beleza? Beleza, pessoal. Tranquilo para todo mundo? Combinado com todo mundo? Combinado. Então, beleza. Eu vou parar a gravação, tá? Mas eu fico no chat à disposição de vocês até 22 horas em ponto. Galera que é do Flamengo, já estou sabendo o que vocês vão fazer daqui a pouco. Então, beleza, pessoal. Quem quiser ficar por aqui, pode ficar. Os demais, né, quem quiser já começar a trabalhar, manda ver. Eu estou no chat. Estão liberados. Qualquer dúvida é só mandar no chat. Boa noite, obrigado pela atenção de todo mundo aí. E vamos em frente, porque está tudo bem tranquilo para vocês. Vai por mim. Valeu, professor. Boa noite, pessoal. Beleza, Felipe. Boa noite. Vou falar com o grupo aqui, que eu não peguei a primeira parte, Felipe, mas o Jefferson estava aí e para a gente fazer o projeto, tranquilo. Tá gravado.
está gravado em, sei lá, em 20 minutos,